Olha, a gente começou a falar sobre Michele Bolsonaro aí imediatamente no nosso chat pedindo para que a gente fale de Janja, que também foi um assunto nessa semana aqui, não no Brasil, mas na China, mas que teve repercussão no Brasil, justamente sobre a fala dela sobre o TikTok para o presidente chinês Xi Jinping. Aí teve a defesa do Lula falando que foi uma conversa reservada e que alguém vazou isso para a imprensa, dando uma cobrança ali a todos que estiveram na reunião. Bom, a primeira-dama, ela disse que foi vítima do machismo e da misoginia depois desse vazamento de suas declarações sobre a rede TikTok durante a reunião. Ela falou isso numa entrevista à CNN. A gente vai para o intervalo para quem está nos acompanhando na TV, mas a gente segue falando de Janja aqui pelo nosso YouTube. Ela disse em entrevista à CNN, abre aspas, vejo machismo, misoginia da parte de quem presenciou a reunião e repassou de maneira distorcida o que aconteceu. E vejo a ampliação da misoginia por parte da imprensa. Me entristece que essa amplificação tenha o engajamento de mulheres. Vamos lá, Thaís. É misoginia? É machismo? Como é que você vê esse episódio envolvendo a Janja na China? Eu acho que, de fato, o machismo estrutural, ele perpassa a nossa capacidade de ver o mundo. Isso é uma coisa, mas ela não teve voto, ela não foi eleita, ela não representa o povo brasileiro. Então, não dá para também banalizar o uso dessa acusação de machismo e misoginia o tempo inteiro. Eu não sei se ela tinha lugar ali para perguntar para o Xi Jinping sobre regulação do TikTok no Brasil, não sei. Honestamente, não me parece que o vazamento dessa história tenha sido motivado por misoginia, talvez por um incômodo político do lugar dela lá. E a imprensa reproduzir, repercutir e continuar apurando essa história está no seu papel, entendeu? Agora que sim, que sempre tem no nosso olhar uma dose, né, de um machismo que nos formou, a todos nós, mulheres e homens nessa sociedade, tem. Isso é um fato. Mas também banalizar o uso dessa acusação para se desfazer daquilo que está sendo criticado, eu tenho minhas ponderações em relação a isso. Eu acho muito importante também que a gente saiba reconhecer nossos erros, pelo menos pessoalmente, internamente, para também evoluir. E tem essa questão, né? Porque, por exemplo, ela não recebeu voto, ela está lá. Ela está num lugar de poder, mas só que ela é mulher do presidente da República. A fala dela tem um peso, né? Independentemente de ela não ter um cargo. E é por isso que institucional, né? De alguma forma. E ela disse que ela teria pedido a palavra para falar sobre os efeitos nocivos do TikTok numa discussão que estava lá como se fosse algo social, mas o problema é que era uma reunião de governos, com né? o Xi Jinping, né, Fabiola? O TikTok, ele enviou ao Itamaraty um e-mail dizendo que tomou conhecimento dessa conversa de Lula e Janja com o líder Xi Jinping. A plataforma afirmou que está à disposição para dialogar sobre a sua atuação no Brasil. E o alerta à sede do TikTok na China foi dado pela filial brasileira da empresa que acompanhou as repercussões das falas de Lula e Janja no Brasil. Ou seja, o TikTok que foi engraçado. Ouvi falar aí, tô aqui, vamos conversar, né, para o governo brasileiro. Gente, olha o tamanho da história, olha o que se tornou e é algo realmente de ser discutido, né? A gente está voltando para quem está nos acompanhando na TV. Estamos de volta, estamos falando sobre a fala de Janja na China e a repercussão de tudo isso. Inclusive, estava vendo, eu não sei se a gente consegue abrir, Lu, o tweet do general Mourão. Ele até colocou ontem nas redes sociais. É muito impressionante que essa história dessa fala da Janja com Xi Jinping na China, falando sobre o TikTok, e aí depois, na resposta de Lula, ele fala que vem alguém do governo chinês aqui para discutir o digital. E ele emenda isso sobre a necessidade de uma regulação das redes sociais, começou a ser utilizado pela direita, extrema-direita, pelas redes sociais, como que se o governo brasileiro quisesse usar o modelo chinês em suas redes sociais. Olha só o que o general Mourão colocou lá, ele que é senador da República. Ele conta todo o caso, protagonizaram mais um fiasco internacional quando reclamam do TikTok. Janja não tem cargo, extrapola os limites, mas em verdade
ele fala aqui, ó, querem regular para combater adversários políticos e o sonho maior seria ter aqui no Brasil o poder de censurar o que existe na China. Desce um pouquinho para a gente ver o que ele cria ali, ó. TikTok, pedido de Janja e Lula, atesta o abismo entre o governo e a sociedade. O PT quer censura simples assim. Olha como a coisa cresceu, ô Thaís. Eles estão utilizando isso como se essa fala do Lula de regulação das redes tivesse a ver com ele importar o modelo da China de regulação. É assim, a Janja, para as redes radicais bolsonaristas e de direita, ela é um prato cheio. Então, ela não precisa fazer grandes coisas para eles usarem ela para atacar o governo Lula. Ah, ela foi 3 dias antes, ela gastou não sei quantos milhões em viagem, ela isso, ela aquilo. Você quer exercer influência e naturalmente exerce sobre o seu marido, sobre o presidente Lula, que te respeita, que te ouve, você tem que também saber como exercer essa influência. E você tem que calcular também o quanto que da sua influência vai causar resultados positivos e quantos vão ser negativos. A Janja já tem um histórico do fuck you Elon Musk, no G20, em várias ocasiões dela ter chamado a atenção e depois aquilo ter trazido mais prejuízo do que necessariamente benefícios para o presidente Lula e para o governo de modo geral.